dançando. Eu tinha 6 anos de idade, 5 para 6 anos, numa competição de lambada, lá no bairro Pompeia, onde eu moro. E era uma competição no meio de pessoas mais velhas e tal. E aí eu e minha parceira, não posso deixar de citar, a Gleiciane Navarro, né, a minha primeira parceira na dança. Eu sempre fui criado no universo onde as pessoas dançavam, né? Os meus irmãos dançavam, meus primos, meus vizinhos. Então tinha toda essa atmosfera que girava em torno da dança, né? Desde infância, adolescência, né? A gente não tinha onde acessar, não tinha YouTube naquela época para a gente ter acesso a como que funcionava essa dança, né? A dança de rua. E aí a gente começou a querer também dançar, eu e a minha galera começou a querer ter o nosso espaço na dança e construir também um grupo de dança, né, que chamava Afro Panthers, né, que o Vicky Alves deu esse nome para o grupo. A gente foi para o bairro Paraíso, onde tinha uma galera que já dançava, uma galera mais velha. Eles chamaram para que a gente juntasse num grupo só Afro Panthers e Fusion Black na época. E aí a gente foi começando a ficar mais velho também, né? Começando a expandir os nossos horizontes. Aí a gente começou a fazer aulas de dança de rua. A gente teve, eu e o Vicky, a gente teve o nosso primeiro contato com professores de dança de rua, né? Vindos de São Paulo, vinha até do exterior, aqui em Belo Horizonte. E aí a gente teve a nossa primeira aula, foi aí que a gente começou a entender que a dança de rua não era só, sei lá, imitar o clipe do Michael Jackson, como a gente fazia muito, né? Esses videoclipes, MTV na época. E aí a gente começou a entender que tem um fundamento, tem quem criou, tem os passos, o que é o que, a técnica, de onde veio. E foi um momento que eu me apaixonei muito pela dança de rua, que eu entendi, poxa, existe um universo aí por trás dessa dança também, é uma cultura do hip hop e da dança de rua. E a partir disso a gente começou a ir para as competições, começamos a ir para São Paulo, para outros estados, para poder competir nos concursos. E aí em 2007 eu fiz uma audição para a construção de um espetáculo para participar da programação do Festival de Arte Negra, o FAM, né, aqui de Belo Horizonte. E aí eu passei nessa audição e tive a oportunidade de conhecer outros artistas de outras áreas de Belo Horizonte. E aí foi um momento que eu comecei a expandir a minha visão do fazer artístico, né, porque o grupo estava querendo sair um pouco do universo da competição e desenvolver um espetáculo, um trabalho maior. E eu era a pessoa que conseguiu ter uma vivência fora do grupo para poder entender como que funcionava a construção de um espetáculo, como que era a ocupação desse espaço do teatro, como que funciona essa estrutura. E eu tive essa experiência, e aí a partir disso eu começo a dirigir a Companhia Fusion, e a gente estreia o nosso primeiro espetáculo Som, né, que foi uma construção onde a gente quis abordar a temática do som, como que a dança de rua fazia uso da sonoridade. E o Som foi um espetáculo que estreou em 2009, primeiramente a convite da Element X, né, uma crew de breaking aqui de Belo Horizonte, salve, salve Rodrigo, juntamente com a organização do Verão Arte Contemporânea. E aí a gente teve a estreia do nosso primeiro espetáculo, primeiro trabalho profissional, né? Eu gosto muito de pensar de uma forma diversificada essa dança de rua, para que a gente descolhe um pouco dessa questão de que é preciso ter dessa forma, só funciona se for assim, é desse jeito que é o certo. Então eu gosto sempre de me provocar e provocar o grupo também, para que a gente possa ter uma temática ampla, né, para poder trazer a nossa contribuição para a dança também da cidade como um todo, assim. Eu tenho pessoas negras, indígenas, homossexuais, eu tenho um elenco uma equipe muito diversa, e eu gosto de fazer uso do que o meu elenco me traz, de fazer uso disso, porque eu acho que dessa forma não fica só o Leandro,
né? O que o Leandro traz enquanto experiência de vida, traz uma experiência que é muito mais ampla, e isso para um coreógrafo é um prato cheio, né? Para a gente sempre estar diversificando a forma de trabalhar. E ao mesmo tempo, como é um grupo negro, favelado, eu acho que eu gosto de trazer tudo o que esse universo nos proporciona. A gente vai falar da violência, sim, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente vai falar também do que a gente produz enquanto arte, do que tem de bom, né? Sem querer romantizar a precariedade, sem querer romantizar a violência, né? Mas eu acho que é importante fazer esse balanço entre fazer manifestos em forma de arte e também falar do que a gente tem de bom, que também é uma outra forma de manifesto tão potente quanto. Então eu acho que isso é o que sempre me impulsiona assim, a criar e trazer mais trabalhos que são muito bem aceitos, né, pelo público, tem críticas muito positivas. Eu acho que, de tudo, falar um pouco da minha trajetória na dança, falar da trajetória da companhia que eu faço parte, que são coisas que estão diretamente ligadas, me faz pensar muito, porque a gente acaba sempre falando que é muito difícil, né, das violências que a gente sofre, da discriminação que um grupo negro periférico sofre, ocupando diversos lugares que muitas vezes não foram pensados para a gente. E isso é importante dizer. Mas eu gosto de pensar muito. Outro dia eu estava assistindo uma live de um amigo, Gil Amâncio, mestre, e ele fez uma observação que eu falei, é isso. Ele fala que a gente precisa falar do que a gente sofre, das nossas dificuldades, mas é importante que a gente fale do que a gente faz, do que a gente está fazendo. E hoje a companhia Fusion já se apresentou para mais de 30 mil pessoas, né? Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em outros estados do Brasil, em outros países, né? Em 2017 a gente fez uma turnê pelo norte da França, algumas cidades da França, que foi lindo, maravilhoso. Eu tenho 8 espetáculos estreados, 7 deles com a Fusion. A gente tem prêmios nacional, né, do Brasil Criativo, que é um prêmio federal. São 2 prêmios Leda Maria Martins, né, em 2017, do espetáculo Pai contra Mãe, né, eu consegui o prêmio de melhor direção. O Recado do Morro, que é o nosso espetáculo mais recente, conquistou o prêmio de melhor luz, né, e neste momento a gente está indicado em todas as categorias da dança no prêmio Copasa Simpark, né, melhor direção, melhor bailarina, melhor bailarino, todas as categorias a gente está indicado. Eu gosto de reforçar esse lugar assim porque não é comum, sabe? Tipo assim, um grupo de dança de rua, não é comum nem grupo de dança de rua apresentar espetáculo, né? Quem dirá começar a conquistar prêmio, começar a conquistar patrocínio de grandes empresas, viajar para outro país, né? Então, e às vezes parece que não é isso mesmo, a trajetória do artista, viajar, para apresentar na Europa, ter patrocínio, e não é, sabe, não é, ainda mais de um grupo de dança de rua de Belo Horizonte. A forma que eu trabalho, né, na questão da coreografia, da direção artística, eu sempre busco aproveitar o que eu tenho de elenco, né, que é um elenco muito diverso, e a dança de rua ela tem várias vertentes, né, tem o house, o breaking, o hip hop, pop, locking, né, e por aí vai. E dentro desse elenco eu tenho tanto uma diversidade na questão de técnica de dança de rua, tem pessoas que dançam hip hop, dançam house, né, e várias experiências, tanto nesse sentido de aproveitar isso que eu tenho na mão, quanto de vivências. Né? E cada um vai trazer uma vivência, vai trazer uma experiência de vida, então eu, enquanto coreógrafo, eu gosto de aproveitar isso, não só trazer algo pronto para poder, olha, tem isso aqui e façam aí. Não, eu gosto sempre de ir entendendo a realidade de cada peça que eu tenho no elenco, de cada integrante, para poder, a partir disso, construir. E dessa forma, eu acho que a gente consegue seguir
trazendo espetáculos, cada um bem diferente do outro, assim. Cada um é um formato, tanto cênico quanto tema. O meu pensamento é sempre esse, assim, tentar diversificar para que isso sempre me desse mais inspiração, né? Porque às vezes quando a gente acha que encontrou uma forma, né, uma fórmula mágica de fazer, eu acho que a gente meio que dá uma estagnada, assim, tipo, então eu gosto sempre de tipo, não, peraí, tá tudo muito tranquilo aqui, vamos virar isso aqui de cabeça para baixo e vamos ver o que sai. Então eu gosto sempre de ir buscando em outros meios para poder construir o espetáculo sem abrir mão da essência da dança de rua, assim, né, independente da temática. Mais uma edição Poder Fé, um laboratório. Salve, salve, galera. Salve, salve, Matheus. Salve, salve, Matheus. Isadora Rodrigues. Salve, salve toda a galera do Capão Parceria. Trabalhos que eu dirigi, a gente sempre dialogou com a cultura mineira, tem um espetáculo que fala da cultura mineira, conectado com a cultura hip hop, vai ter um espetáculo que vai falar que é o Quando é Fé, né, da cultura mineira, tem um espetáculo Pai contra a Mãe, que vai trazer um pouco da literatura, né, a gente traz a literatura do Machado de Assis, e o espetáculo tem uma temática negra, né, questões como racismo, violência contra a mulher. A gente aborda também essa temática. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. Eu estava com uma vontade de trabalhar a questão da escravidão, dos escravizados, né? Queria falar um pouco disso, falei, eu acho que é importante a gente dar a nossa versão dessa história, hein? É importante que a gente fale disso também, né? E aí eu estava intrigado com essa temática, e aí a produtora do grupo, a Isadora Rodrigues, ela é da literatura, ela é da letras, né? Doutoranda em literatura. Juntou as duas coisas, a gente pensou no Machado de Assis. Né? E aí ela me sugeriu o conto Pai contra a Mãe do Machado de Assis, que ela já tinha conhecido, que ela já conhecia. E aí eu li o conto, falei, é isso. E aí eu sabia que eu não ia conseguir ler toda a obra do Machado de Assis, né? Mas ao mesmo tempo eu gosto desse tipo de temática, que é um momento importante para que eu e o grupo a gente acesse uma informação que a gente não teve na escola. Né? Tipo, Geraldo Afuson é ex-aluno de escola pública e a gente sabe a realidade da escola pública. Então, dentro do grupo, quando a gente aprova um projeto, a gente tem um patrocínio para poder convidar um professor, um especialista em alguma coisa, para poder fazer uma pesquisa teórica, aí eu uso isso para poder ter a oportunidade de acessar coisas que a gente não acessou na escola. Então, foi um momento importante. Aí eu conheci um pouco mais da literatura do Machado de Assis, né? Aí o que eu pensei? Falei, eu preciso entender o jeitão do Machado, como ele escreve, né? A forma como ele se coloca. Meu pensamento era muito esse, para que eu consiga buscar um pouco dessa essência e levar para o espetáculo, né? E aí nesse conto que fala dessa pessoa que foi escravizada, a gente chegou um momento que a gente falou assim, mano, mas isso aí é o que rola o tempo todo, sabe, assim, isso aí aconteceu em 1880 e poucos, beleza, mas tá rolando ainda. Espetáculo infantil, uma gatinha de pelúcia e sua turminha com um cachorro, com um passarinho.
E é isso, assim, essa aventura que a mexerica vai vivendo. Ela conhece a coelha Zezinha, que é uma coelha orelhuda, surda, né? E aí tem uma linguagem de sinais, que a gente faz uma coreografia em linguagem de sinais, né? Libras. Teve pesquisa novamente para entender, que era o primeiro espetáculo infantil que a gente se propôs a fazer. Mas eu também gosto muito de pensar nessa formação de público, né, e pensar um público para a dança de rua desde a infância. Eu acho extremamente importante ter esse acesso, né? Primeiro, a criança acessar a arte e, né, e segundo, acessar as variadas formas de arte. O Merak, o nome, significa fazer algo com amor, dar tudo de si no que você está se propondo a fazer. O Merak, ele vem do grego e ele tem esse significado, é uma expressão que significa fazer algo com amor, dar tudo de si pelo que você está se propondo a fazer. E aí o Merak foi um espetáculo que eu quis abordar um pouco das relações pessoais, do que move a gente para poder estar fazendo o que a gente tá, né, o que a gente vive, o que a gente acredita enquanto dança, né? Eu acho que tem uma coisa muito interessante da gente pensar, é que uma companhia independente, né? Às vezes a gente tem aquela visão de como que é uma companhia de dança, e é uma visão muito que vem de cima, né? E na realidade, um grupo independente, ele traz outras realidades, né? Teve épocas no início, lá em 2002, que tinha 40, 50 pessoas no elenco e vambora, né? Então, à medida que a gente foi se profissionalizando, também precisou enxugar um pouco o elenco para que a gente pudesse seguir trabalhando de uma forma mais digna. A Companhia Fusion hoje, a gente tem um elenco, vamos dizer, fixo, né, de 6 pessoas, entre elenco e equipe de produção. E para cada trabalho, dependendo da demanda, né, a dança de rua ela é muito ampla. E a gente não... Os integrantes do grupo não, como é que eu vou dizer, não dominam todas as técnicas de dança de rua. Então, às vezes, para um espetáculo, eu acho que o breaking ficaria interessante aqui. Nossa, mas a gente não tem um elenco alguém que dance breaking, então vamos fazer uma audição, ou vamos fazer um convite de uma pessoa que já está se aproximando, né? Então, a gente tem esse elenco físico como base, esse elenco fixo como base, e sempre a gente abre para que outras pessoas possam fazer parte também, né? A dança de rua ela é muito masculina, né? Ao mesmo tempo posso dizer muito machista também. E o grupo não era diferente. Sempre a grande parte dos integrantes eram homens, né? E aí eu comecei a entender isso e falei, a gente precisa ter mais mulheres aqui nesse elenco. E em 2016, quando a gente começou a trabalhar o Pai contra a Mãe, a gente fez uma audição e selecionamos 3 mulheres para poder fazer parte desse elenco também. Foi um momento muito rico para a gente, essa convivência, né, que inclusive era um espetáculo que falava de questões, né, do feminismo, do machismo, então foi muito importante ter esse contato com outras mulheres, né, dentro do grupo, para que a gente seguisse evoluindo não só enquanto artista na parte técnica da dança, mas enquanto pessoa mesmo.
Tem a Cafuá, né? Que é a nossa casa, que é a primeira casa especializada em dança de rua, né? Aqui de Belo Horizonte, de Minas. Então a gente tem muito orgulho disso. Nessa trajetória de espaços, né? De ocupar o espaço, de ter espaço, a gente passou por várias, né? Desde o início a gente ensaiava no terreiro, a gente ensaiava num lugar que não era nem plano. Eram 3 degraus grandes, assim, a gente ensaiava ali entre aqueles degraus, sabe? No cimento, às vezes chovia, a gente ensaiava na chuva mesmo, então, né, no início foi muito assim. A gente já precisou ensaiar debaixo do viaduto Santa Teresa para fazer o espetáculo Matéria-Prima. A gente ensaiou boa parte desse espetáculo, foi feita debaixo do viaduto, que é até poético, né, pensar isso, que a gente ensaiou, a gente montou um espetáculo de dança de rua debaixo do viaduto de Santa Teresa, que tem toda a cultura do duelo de MC, mas na prática não é nada saudável, né, é sujo, então você usar o chão daquele espaço como ensaio pode ser poético, mas na prática não é bem assim. Então foi um momento muito difícil que a gente passou. Ou às vezes a gente juntava para poder alugar algum espaço para poder ensaiar. Só que como a gente não tinha recurso nem para poder existir enquanto artista, quem dirá para ficar pagando espaço, eu já estava pensando em ter um espaço, né? E aí eu dei esse passo e fundei a Cafuá, a Casa Fusion de Arte, assim, morrendo de medo, que é um risco assumir essa responsabilidade, né? É um risco, a gente sabe a realidade que a gente vive aqui no Brasil. Mas foi muito importante para a gente, enquanto grupo, para que a gente pudesse amadurecer, para que a gente pudesse ter dignidade para ensaiar, até para dar aula, né, que é um dos meus focos lá, que os integrantes da companhia deem aulas ao longo do dia para auxiliar na renda. A gente faz parceria, recebe outros eventos, palco hip hop e por aí vai. Enfim, é um espaço artístico-cultural para a cidade, para o grupo primeiramente, e é um espaço que a cidade ganha. Tipo, a Cafuá é a primeira casa especializada em dança de rua da cidade. Tem o projeto Fusion Base também, que é um projeto de formação para formar artistas como um todo, né? Não só artistas que dominam muito bem a técnica da dança, mas que também entendam sobre empreendedorismo cultural, sobre como funciona a estrutura de um teatro, né? Para que a gente possa passar adiante o conhecimento que a gente adquiriu ao longo dessa trajetória. A dança, para mim, eu já larguei mão de que a dança é uma manifestação artística, romântica, poética, e eu, de um tempo para cá, eu abri mão disso. Eu acho que é, sim, uma possibilidade, uma dança poética e romântica, é a coisa mais linda que tem, mas hoje eu sou movido mais aos meus manifestos, às minhas lutas. É isso que me move construir dança hoje, tanto de forma mais direta ou de forma subjetiva, mas o que me move é a causa, é a luta, é o manifesto. Eu acho que cada vez mais, né, no meu caso, o artista da dança, eu acho que cada vez mais é importante que a gente faça arte, que a gente siga artista, né? Eu acho que a nossa tendência é ser cada vez mais frio e cada vez mais acostumados com a barbárie, né? E eu acho que um caminho muito potente para que a gente mantenha a sensibilidade, a humanidade, é através da arte, é através da expressão. E falando da dança, né, a dança é uma expressão muito humilde da pessoa, né? É você ali, e é isso aqui que eu sou, é isso aqui que eu tenho. Eu não vou usar subterfúgio, e é isso. Mas que o meu grande motivo para seguir artista, seguir dançando, é o fato de que a dança me faz ser menos invisível. Eu acho que ninguém quer ser invisível. Né, e foi um caminho que eu encontrei para existir na sociedade, né? Eu que venho da periferia, da realidade que eu vivo,
eu encontrei na dança um lugar onde eu era visível, onde as pessoas começaram a me ver. Eu e as pessoas que estão comigo no grupo, na Companhia Fusion. Acho que hoje as pessoas nos veem, as pessoas nos enxergam, as pessoas nos ouvem tanto na fala quanto no corpo, e isso é muito bom para qualquer pessoa, né? Então acho que é isso que me move hoje, assim, enquanto artista. Mais um crime chocou a população da comunidade da Vila da Santa Paz. Um corpo foi encontrado e a polícia afirma que foi acerto de conta entre facções. Mãe disse que a filha era trabalhadora. Testemunhas disseram que o disparo foi efetuado pela polícia, mas ninguém quis gravar entrevista. A comunidade da Vila Santa Paz clama por justiça. A polícia afirma que a garota tinha envolvimento com o tráfico. Agora, vamos ao futebol.